Olá, nobres amigos, eu sou o Lucas Docas, Príncipe Lucas Possalski II, o Príncipe Exilado, e nesse vídeo falarei para vocês sobre o que foi Vinland. E sim, esse é um tema muito interessante, principalmente para quem gosta de escandinavos, quem gosta das suposições sobre o que aconteceria se os vikings tivessem feito tal coisas antes, porque Vinland foi a primeira colônia europeia nas Américas. Sim, os vikings descobriram a América, e descobriram antes de Colombo. Uns 500 anos antes aí, talvez, um pouco. Mais ou menos uns 500 anos antes de Colombo eles descobriram a América. E em especial, tal descobrimento e tal colônia foi capitaneada pelo Earl Leif Erikson, que era filho de Ericsson o Ruivo da Groenlândia. Sim, como isso aconteceu? Vamos começar a história mais ou menos. No passado, teve a grande era dos vikings, que em algum momento Ragnar meio que unificou a maior parte deles, e deixou de herança para seu filho Bjorn Costas de Ferro, ou também mais conhecido historicamente como Bjorn, o Mão de Ferro, porque Bjorn, o filho do Ragnar na vida real, não o da série Vikings. A série Vikings é bonzinho, é super legal, é gente boa pra caramba, parece bem honrado, mas o Bjorn da vida real, cara, esse aí, ele era cruel. Esse cara era mais cruel que o Ivar, pode ter certeza. Ou que o Uber. Esse era o filho forte de Ragnar. Mas ele não era só forte, esse era maldoso também, né? Porque quando ele assumiu o legado do pai e jogou os seus irmãos todos pra Inglaterra, sim, os irmãos dele foram tomar a Inglaterra não por vingança do pai, como mostrado na série, mas porque o irmão Bjorn tomou o controle da Escandinávia. E aí Bjorn, Mão de Ferro, impôs sua vontade aos escandinavos de tal forma que fez muitos deles fugirem. E por causa dessa fuga massiva de escandinavos, nem todos foram tentar dominar a Inglaterra. Afinal, lutar contra o Alfredo estava difícil. Então uma parte foi dominar o que hoje é a Islândia, mas para poder se refugiar dos desmandos de Bjorn. E quando isso aconteceu, lógico, a Islândia é um país pequeno. Os Earls de lá começaram a brigar entre si. Tanto que até surgiu um sistema de controle de poder curioso lá na Islândia, que aparece em vários vídeos do Rafael Lima, dele falando lá de como é possível, sem o Estado, gerir conflitos entre pessoas de poder. Até surgiu esse sistema lá de fato. Mas alguns Earls não ficaram contentes com a Islândia, então foram procurar outras terras. Alguns dominaram várias ilhas ao longo do Círculo Polar, ou norte da Escócia, ou até norte da Rússia ali. E um em especial, chamado Erik o Ruivo, dominou a Terra Verde. Dominou a Groenlândia. Sim, a Groenlândia já surgiu durante a Idade Média. Embora ela tenha sido abandonada depois durante um período de gelo extremo, mas ainda durante a Idade Média já havia a Groenlândia, que hoje é considerada parte das Américas. Só que a coisa não parou por aí, porque após a tomada da Groenlândia, outros Earls vieram para a Groenlândia também. Isso é lógico, além que depois da morte de Erik o Ruivo, os seus filhos dividirem a principal área da Groenlândia e brigarem por ela. Então nisso, ele teve um filho chamado Leif Erikson. Erikson é sobrenome, significa filho de Erik. E o Leif, não querendo participar da briga dos irmãos, embarcou sua tripulação, seus dracares, para o oeste. E lá, algo entre Newfoundland e Nova Escócia, no Canadá, ele criou a primeira povoação viking nas Américas, a qual ele chamou de Vinland, ou a Terra das Vinhas, dos Cipós, porque a mata nessa região, pelo menos na época, era uma mata muito densa e fechada. Então ele fez a primeira colônia americana de povos nórdicos. E lá ele montou uma cidadezinha, uma vilinha, vamos dizer assim, onde seus vikings sobreviviam da pesca, da caça, plantavam algumas coisinhas em volta, faziam comércio com uns índios, porque alguns índios eram hostis a esses nórdicos. E o que aconteceu depois disso? A cidade cresceu? Não muito, porque não haviam muitas famílias. A maior parte das tripulações de Leif Erikson eram constituídas por homens, haviam poucas mulheres e poucos casais vivendo nessa região em si. Então não havia muitos filhos. A primeira coisa a ser constatada é essa. A segunda coisa a ser constatada é que nem precisa dizer muito o quão isolada é essa região, porque para eles terem contato com o resto do mundo europeu, assim, do mundo viking, eles teriam que ir até a Groenlândia, onde a colônia já não era muito grande, já era bem esparçada e não era uma coisa tranquila. E de lá eles teriam que ir até a Islândia, onde a coisa era um pouco mais evoluída, mas ainda assim era bem primitiva, para depois irem para algum canto da Europa conseguir recursos. Recursos de troca, nesse caso eu falo. Por exemplo, comprar machados novos, comprar alguma ferramenta ou alguma coisa que eles não conseguiam adquirir ali ou produzir ali, mesmo porque vale lembrar que uma população pequena provavelmente teria menos chance de haver
artesãos no processo, ou gente com capacidade de produzir coisas nessa região, assim, coisas mais elaboradas. Então eu imagino que talvez eles até tivessem um ferreiro, mas não muito mais que isso. E aí, por exemplo, para produzir garrafas, teria que ir lá na Europa buscar garrafas, ou pelo menos na Islândia, para produzir, sei lá, potes, panelas, ou até dificuldade, de repente eles até tinham um ferreiro, mas tinham dificuldade de encontrar um minério de ferro nas Américas. Então, para conseguir metal, para poder trabalhar, tinha que ir até a América também. Então, se tornou uma operação muito custosa ser mantida. De tanto que após a morte de Leif Erikson, seus filhos decidiram que era hora de abandonar a colônia e voltar para a Islândia. Nem para a Groenlândia que iam voltar, voltaram para a Islândia. Porque as hostilidades dos nativos e a dificuldade de conseguir recursos foi tão brutal que eles simplesmente desistiram de ficar por lá. Vale lembrar nesse caso uma pequena ressalva, é que embora os vikings tenham sido grandes navegadores para o seu período histórico, é óbvio que suas capacidades náuticas eram muito inferiores às capacidades náuticas dos portugueses ou espanhóis durante o período das grandes navegações. Tanto a capacidade de carga quanto a capacidade de navegar através de mapas ou de cobrir distâncias em tempo. Quer queira ou quer não, uma dracar não era tão rápida quanto uma nau. Embora em pequenas distâncias a dracar fosse mais rápida, a nau em mar aberto era muito melhor. Então é sempre importante falar essa ressalva porque a gente sempre se pergunta, mas por que eles não persistiram com isso se tinham uma terra boa? Tinha até amizade com alguns povos nativos, dificuldade de conseguir recursos. Isso é muito bem documentado sobre o fim de Vinland. Ser oriundo disso, do fato de ser um povoamento pequeno e ter menos mão de obra especializada para fazer as coisas, depender muito das colônias, e as colônias estavam longe, né? Mas enfim, ao que tudo indica, apesar da colônia de Vinland ter acabado e deles terem voltado, houveram casamentos entre vikings e nativos. De tanto que naquela região do Canadá até hoje é possível encontrar indígenas com traços nórdicos escandinavos, em função do que foi Vinland. E, nobres amigos, acho que por esse vídeo é isso, espero que tenham gostado. Foi mais uma curiosidadezinha histórica mesmo sobre os escandinavos. Essa é das boas mesmo. Mas se vocês gostaram, por favor, peço que deixe seu joinha aí, porque ajuda muita gente aqui do canal. E se não é inscrito, por favor, se inscreva, porque ajuda mais ainda a gente. Obrigado e até a próxima, nobres amigos.